Quando eu iniciei a caminhada da investigação, é, automaticamente ouvi várias coisas, né? Não é nem por maldade, gente. As pessoas falam, mas às vezes até é de uma pessoa ou outra, mas a maioria das pessoas que te amam e não entendem sobre o autismo, elas vão falar pra você que você tá vendo coisa onde não tem. Então são assim pouquíssimas pessoas que vão te apoiar pra você seguir esse trajeto e vai atrás. Então eu sou essa pessoa hoje aqui. Eu estou te apoiando. Vai atrás, vai até o fim. Se não for, beleza. Mas se for, trata. Ponto. Então, lá fui eu começar a investigação e eu vi, não tem nada, seu filho não tem nada. Primeiro médico, um pediatra, foi no SUS, tá? Ele me falou se meu filho, vou corrigindo. Ele me perguntou se meu filho ficava fazendo esse movimento aqui, pra frente, pra trás. E eu, ignorante que sou, que não entendi absolutamente nada de autismo, falei, não, doutor, ele não faz isso. Aí ele perguntou, seu filho, ele brinca? Brinca. Na minha mente brincava, eu só não tinha definido ainda que ele brincava diferente até então. Eu já tinha percebido, mas assim, na hora ali no médico, eu falei, não, doutor, ele brinca. Aliás, doutor, ele provoca os amiguinhos. Ele deu risada, ele falou, ah, esse menino não é autista não, mãe. Esse menino aí não tem nada de autista, porque ele provoca, ele está entre as crianças. Gente, criança estar entre as crianças não quer dizer que ela não é autista. A criança não se balançar igual, né, o movimento de pêndulo, não quer dizer que ela não é autista. Isso daqui, a criança, tá? Eu não sou expert mais uma vez, mas na via de regra, isso são características de autismo nível 3, tá? Que ele tem mais dificuldades, então ele interage bem menos, ele precisa de um suporte muito maior, tá? Então, mas nem o médico sabia disso. Nem o médico sabia disso, tá? Porque o que ele poderia pensar? Beleza, seu filho não faz isso e aquilo, mas o que o seu filho faz que chama atenção que você venha me dizer que ele é autista ou não? Né? Não chegamos nessa conversa porque até então ele falou, ele não faz nada disso e eu não entendia. Ele não faz nada disso, ele não é autista, ponto. Aí eu falei assim, mas a fala dele, doutor, é muito atrasada. A fala dele me chama atenção. Aí ele falou assim, repete pro tio, Brasil. Aí ele, Brasil. 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 Aí ele, né, colocou algumas outras. Ele, precisa de fono. Pelo menos isso, né? Precisa de fono. Passou a fono ali. Beleza. Peguei, entrei na filinha do SUS. Um ano depois me chamaram, que é onde eu já tinha mudado pra cá. Onde eu moro hoje, tá? E no plano de saúde, na época, sem sucesso. Sem fono. Falei, agora? Falei, beleza. Se a questão dele é só a fala, vamos arrumar a fala. Vamos mandar pra fono. Comecei a pagar o particular com a fono. Fez lá um período de terapias, só que as questões ainda estavam me incomodando. O menino resistente para qualquer coisa que fosse ser feita, ele resistia. Então tá. Falei, quer saber? Tentei marcar no plano de saúde. Ou cancelava, ou aconteceu de tudo, tá? Odeio esse plano de saúde. Se eu pudesse, eu falava o nome. Não consegui o neuro nessa época, não consegui o neuro pelo plano. Pelo SUS, a gente sabe que, né, só Deus sabe. Mas eu vou me corrigindo porque ele foi diagnosticado e laudado pelo SUS, mas é da cidade que eu moro hoje, tá? Então, mais pra frente vocês vão entender o que aconteceu aí nesse trajeto. Aí eu pensei, vou pagar um neuro, né? Falei, cara, é muito caro pra você pagar um neuro. Fui lá, pesquisei, falei, misericórdia. A consulta variava de 500 a 600 a 700 e 800 reais. Mas a mãe pensou o quê? Pago esse neuro uma vez,
O neuro vai bater o martelo, é ou não é, e pronto. Se for, aí eu vou ter que brigar de outras maneiras pra conseguir tais terapias, né? Se não for, eu já fico mais tranquila e tá tudo bem, vida que segue. Eu fico estimulando em casa mesmo e ele vai pra frente do jeito que tá ali, ele vai fluir. Aí paguei o bendito do neuro, gente. Meu Deus, que dinheiro jogado fora. Como se a gente tivesse dinheiro pra jogar fora. Como se você tivesse. Você aí que tá me assistindo, você tem dinheiro pra jogar fora? Amiga, eu não tenho. Não tinha esse dinheiro pra jogar fora. Pois eu joguei o dinheiro fora. Fui atender o rapaz da fruta. Ele trouxe aqui na porta, gente. Maravilhoso. Eu moro num condomínio muito abastado da cidade. Mentira, não é tão assim. Mas aqui o acesso para fazer compras e etc. é muito difícil, né? Mas uma hora eu chego nesse quesito também. Porquê da escolha de morar aqui? Vamos lá, no médico. Paguei o tal do médico. E aí ele chegou, a primeira consulta, ele simplesmente não analisou o meu filho. Ele fez um questionário de cima e baixo, baixo em cima da mãe. Essa mãe aqui, essa mãe ansiosa, né? E beleza, eu até pensei, não, normal ele perguntar tanto, né, sobre a mãe, porque precisa saber onde está a raiz, se realmente tem um espectro ou tem alguma coisa de nascença, do útero. Mas se ele tem algum atraso ou alguma questão aí que precisa ajustar, às vezes a mãe pode estar negligenciando, porque é sempre culpa da mãe, tá? E contém ironia. Aí ele fez todo aquele questionário com a mãezinha. Mãe, você... como foi sua infância? Como foi sua infância? Como foi isso, aquilo, outro? Aí, beleza. E nisso, o Rian, do jeito que colocou ele no consultório, ele não deu um pio no consultório, ele não brigou, ele não quis quebrar nada, não aconteceu nada disso. Ele ficou bonitinho, brincando sozinho. Aliás, ele adorava e adora até hoje brincar sozinho. Então ele ficou ali, bonitinho, com os brinquedos. E aí o médico olhava, ora continuava me apurrinhando, e ora, gente, se eu tiver errada também pode falar aqui, se é assim mesmo, se vocês já passaram por esse processo e se vocês passaram por isso. Porque o outro processo que eu passei foi diferente, tá? Então, já chego lá e já explico por quê que eu achei tão estranho a maneira que o médico fez, né? A maneira como... Aí, beleza. Ele olhava um pouquinho, ele falava assim... Não. Aí ele fez aquela tão esperada pergunta, por que você acha que o teu filho é autista? Aí eu fui e falei, doutor, por isso, isso e isso. Aí ele falou assim, olha, mãe, o que eu vejo aqui é uma mãe extremamente ansiosa, uma mãe que está a ponto de ter uma depressão, uma mãe isso, uma mãe aquilo, e realmente eu estava muito mal, foi uma época que eu estava péssima. Mas o seu filho, não vejo nada. Isso na primeira consulta, tá, gente? Não, pelo amor de Deus, na primeira consulta. O médico, ele não te dá um diagnóstico na primeira consulta, ele não te fala nem que sim, nem que não. Um bom médico, que é um médico top, ele não vai te diagnosticar ali a criança na primeira consulta, nem pra sim, nem pra... A não ser que seja realmente um caso mais severo, né? Que é nítido e não tem como. Ali, bonitinho, a criancinha, quietinha, paradinha, essa criança não tem nada. Na segunda consulta, ele falou assim, mas marca o retorno, faz o seguinte, como você percebe esses atrasos, ainda, vamos lá, ele também não foi de um tudo ruim, tá? Ele receitou lá as terapias. Psicólogo, fonoaudióloga, TO, 1 hora e lá vai cacetada de cada terapia. Aí eu já saí meio perdida. Eu falei, nossa, o menino não é autista, mas vai ter que fazer tudo isso de terapia. Eu falei, nossa, estranho, mas aí ele falou pra mim, não, normal, se ele tem esses atrasos, a gente precisa recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Ele precisa acompanhar os pares. Aí ele falou assim, e aí você volta daqui 3 meses.
Beleza, mas de preferência se o pai conseguir vir junto, porque nesse dia o Isaac tava trabalhando até mais tarde, como quase sempre é, né? Ele é o nosso financeiro da casa e eu sou a pessoa que enlouquecida, que sai correndo pra cima, pra baixo, pro lado e pra tudo quanto é canto, resolvendo as coisas. E aí, o paizinho conseguiu. O pai tava super contra, falou, meu Deus do céu, mulher, pra que isso? Por que que você tá, né, insistindo tanto nisso? E aí eu falei, não, vou. E aí aí eu falei assim, provavelmente hoje, já na segunda consulta, ele já vai falar alguma coisa assim, que não, né? Ele já meio que já falou que não. Mas agora eu acho que o negócio vai ficar mais profundo, mais sério, né? Voltamos. Eu e o pai e o Rian, lógico. A Belinha, nesse dia eu consegui, eu acho que a avó ficou com ela. Não lembro. Alguém ficou com essa criança, né? Eu não ia deixar ela sozinha. Aí, gente, não sei se vai sair no vídeo. As minhas galinhas, eu tô falando que eu moro no meio do mato. As minhas galinhas da Angola. Mentira, elas não são minhas, não. Ela é do condomínio, gente. No meu condomínio tem galinha. Então vocês vão escutar, tá? A galinha tá fraca demais ali. Tá muito fraca. Mas eu acho que elas acharam alguma coisa. Tô desconfiada, que medo. De vez em quando aparecem umas cobrinhas aqui. Mas vamos lá. Aí na segunda consulta, ele tentou, tá? Ele tentou investigar o pai, mas o pai não deu muita abertura. Lógico. Eu já sou do tipo que eu despejo, né, gente? Eu conto tudo. Aí quando eu vejo, eu falo, meu Deus, por que eu falei tanto? E aí o pai mais na dele, ele respondeu algumas questões, né? E aí Rian dormiu a consulta inteira. Aí ele tentou interagir isso no começo da consulta. Ele tentou, oi, Rian, tudo bem e tal. E ele se escondeu. Aí ele falou assim, ele é tímido, né? Ele é bem tímido. Ele não interagiu com o médico. Isso aconteceu com vários médicos. Acho que até hoje ele interagiu muito bem com a médica uma das oftalmas que eu levei. Os outros não. Ele, com 5 anos, eu levei ele pra fazer o exame de vista. Um médico não conseguiu arrancar nada dele. Aí essa médica aí, com muito jeitinho, com muito carinho, muita... Gente, eu falo, tudo é preparo, tá? Vai trabalhar com criança, tem que ter um preparo. E aí eu tinha levado em 2, levei no SUS de Barueri, levei ele no convênio, no Bendito Plano. Nenhum dos dois conseguiu. Aí nesse daí foi também no Centro de Diagnóstico de Barueri, eu consegui essa médica maravilhosa, eu não lembro o nome dela, mas ela conseguiu fluir. Ela fez lá bonitinho, ele fez até, porque eu acho que até a mãe tem esse olho mais assim, né? E aí tinha aquela coisa, será que é estrábica? Eu desde pequenininha, será que é estrábica? Aí eu fiz aquele teste, nossa, horrível, a médica muito maluca, botava uma caneta, força aqui, olha aqui, e aí eu forçava, aí lógico, eu ficava vesga mesmo, aí que eu ficava vesga mesmo. Mas ele fez bem tecnológico, gente, foi muito legal, fez com aquele óculos próprio, tudo, não é estrábico, enxerga muito bem, inclusive. Repeti agora de novo o examezinho dele, ó. Maravilhoso. Ele passou, tá? Falando em exame, ó, tô esquecendo de um detalhe. Ele passou o exame de vista, ele passou o audiometria e acho que foi só pra fazer os exames de descarte, se é normal e, como eu disse, não foi de um tudo ruim, porque ele passou as terapias e passou esses exames pra fazer os descartes, né? Quando a criança tem essa desatenção, pode ser que ela não esteja realmente escutando, pode ser que ela não esteja enxergando tão bem. Então, são os exames de descarte, é normal, o médico vai pedir pra você. Se ele não pedir, fica aí de olho, fica com a pulga atrás da orelha, porque tem que pedir, tá? Até hoje ele faz alguns exames, tá, gente? Tanto é que repetiu agora. E essa caminhada é longa. Mas voltando, aí o médico fez lá todo o questionário com o pai e não rolou muito assim, e ele voltou pra mim. Ele viu que não ia rolar com o pai, ele voltou pra mim de novo, a louca. É com você que eu preciso dar um laudo. Aí gente, ele me deu um laudo. O laudo era pro meu filho! O laudo era para meu filho. Ele deu o laudo pra mim. O Isaac até riu. Eu tô rindo agora, mas eu chorei. Cara, eu chorei
tanto, eu chorei tanto, porque ele colocou lá, mãe com ansiedade extremamente generalizada. Ele não nem amaciou, ele falou mãe com ansiedade extremamente generalizada. E aí procurar ajuda urgente. Aí eu já não tava legal, né, gente? Eu só fiquei pior, né? Porque saí com. Aí eu vou atrás do laudo do meu filho, eu saio com laudo pra mim. E o pai, na época, falou: tá vendo? Aí que ele falou mesmo: ele falou: tá vendo? Mãezinha, falei pra tu, mulher, não tinha nada, criança não tem nada, é você que fica procurando pelo Iô. Gente, vocês acreditam que eu achei que eu tava louca? Eu realmente achei que eu estava maluca. Aí eu parei, dei uma parada, sabe? Falei, não, o médico tá falando que ele não é autista, ele não é autista, ponto final. Se o médico tá falando, eu confiei friamente. Não confie cegamente do primeiro médico, não confie. Mesmo que ele falar que é, que ele não é, não confie, vai em outros. Aí eu fiquei super triste, chateada, né, com aquele laudo. Tentei procurar terapia pra mim, que eu já tinha feito algumas vezes. Já tive depressão pós-parto da Isa, dele não, do Rian não, tá? E aí eu fui atrás, né, de me cuidar, porque eu falei, agora eu tô com os parafusos soltos aqui dentro da cabeça, tô vendo coisa onde não tem, então tô louca mesmo. E aí, ai, olha, cara, parei de azucrinar o menino. E ele falou que também eu azucrinava muito menino, que eu exigia muito do menino e a culpa era minha mesmo. Porque é sempre assim, se a mãe é. Se vocês procurarem sobre autismo, mãe geladeira, gente, é horrível. Até um tempo atrás, nós éramos vistas, mães atípicas, como mãe geladeira. O menino adquiriu o autismo porque a mãe era fria, tá? Era uma mãe que não dava carinho, que não dava atenção, mais ou menos isso, pelo que eu já entendi em algumas coisas que eu vi. Então, a mãe fria, a mãe freezer lá, que fazia o menino ser autista, tá? Só pra vocês terem ideia. Gente, fale, repito, autismo vem do útero, vem na formação daquele serzinho dentro da sua barriga. Ele não é adquirido. A criança não se torna autista. O que aconteceu no caso do Rian, foi sim o autismo, acho que regresso que fala. Ele sempre foi autista, mas ele estava evoluindo até os 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Então, mesmo com os atrasinhos, mas ele tava indo, ele tava acompanhando. E teve uma poda neural, tá? Procurem o Dr. Tiago Castro. Se vocês quiserem, tipo, entender tudo, foi um dos que eu mais assisti e surtei e fiquei ali vendo os vídeos do Dr. Tiago Castro. Maravilhoso. E ele fala tudo sobre autismo. Tem alguns também que depois eu posso indicar pra vocês, que é o professor Lucelmo, maravilhoso. E da Maíra... Ai, me fugiu. Maíra, depois se eu lembrar eu coloco aqui também. Ela, mas vocês colocando ali, ela vai aparecer. A Maíra, a doutora Maíra, ela é maravilhosa. Então, foram os 3 que eu mais estudei, assim, que eu fiquei focada ali com o meu hiperfoco. Sim, mãe de autista acaba tendo hiperfoco em autismo, na maioria das vezes. E foi o meu caso. E aí, beleza. Voltando. Autismo, já ficou bem claro que o autismo veio ali do útero na gestação do pequenininho. Porque tem que ter um gene. Tem que ter o gene da mãe e o gene do pai. Eu não sei se são dos dois que tem. Tem o gene em mim, tá? Eu não sou autista, eu acredito que eu não seja autista. Não sei, vai que. O pai, a gente tem uma dúvida, mas, assim, gente, funcional. Ele também não vou entrar nesse quesito, porque, em questão de respeito, ele é um adulto, ele casou, né, comigo. Casou. Teve uma família, então ele é um adulto funcional. Então, é um caso à parte pra gente pensar depois com muito carinho em relação a isso, respeitando o que ele queira, né? Então, por favor, isso fica só entre nós. Nós e o Brasil inteiro, se isso aqui bombar. Voltando. Tá, aí eu acho que eu parei na parte que eu achei que eu tava doidinha. Mas os comportamentos, como era de se esperar, tava cada vez mais nítido e agravante, tá? E eu continuei na minha luta pra saber se realmente ele teria algum espectro ou, enfim, alguma coisa. Falei, esse menino tem alguma coisa, mas comecei meio que sozinha, me coloquei numa bolha ali e falei, agora eu vou só mesmo.
Porque eu estudava, eu via vídeo, aí o Isaac falava pra mim, ai, você tá ficando neurótica. Ai, você fica vendo isso e óbvio que você vai achar que ele é autista, porque você vê o comportamento no vídeo, você compara com ele. E realmente, às vezes pode acontecer da gente também passar por isso. Não, não seria meu lugar de fala aqui, porque realmente fechou o diagnóstico dele. Então, tudo que eu via e falava, nossa, é igual e realmente era igual, né? Tanto é que eu vou colocar, se vocês acompanharem a trajetória aí, tanto da Isa, né, criança típica, e do Rian, criança atípica. Então, para vocês conseguirem ver esse comparativo. Vamos lá. Não consegui, não obtive sucesso, iniciei aquela fono particular que é pesado, é caro para você pagar uma fono, é caro para você. Então, eu acabei que ele fez só fono mesmo, né? E não conseguia também, gente. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma terapia, ela varia de 200 a 300 reais, dependendo da região que você está. Ele precisa fazer essa terapia de 1 a 2 horas por semana. No caso, seriam 3. Psicóloga, TO e a fonoaudióloga. Então, fazendo um cálculo aí de padaria, né, bem simples, eu gastaria mais de R$ 1.000, bem mais de R$ 1.000 por mês, tá? Já pra iniciar.